O que é teologia e quais os recursos disponíveis que nós possuímos para se fazer teologia? Quais são as fontes que nós temos para se fazer teologia? Vamos primeiro para a primeira pergunta, né? O que é teologia? Já definiu na aula passada que nós, enquanto evangelicais, fazemos teologia tendo em vista a primazia da Escritura. Aquilo que a Reforma chama de sola scriptura. A sola scriptura é a forma de se fazer teologia dentro do mundo evangelical. Mas vamos lá para algumas definições que nós temos de alguns teólogos sobre o que é teologia. No final a gente pode chegar aí a uma conclusão de alguns elementos importantes para se fazer teologia. Então, primeiro, falar de teologia é falar sobre uma definição, né? E o Strong, ele coloca ali, um teólogo, que a teologia é a ciência de Deus e da relação entre Deus e o universo, né? O que chama atenção nessa primeira definição é que a teologia tem a ver com o estudo científico, né? A ciência é o estudo que vai estudar tanto Deus quanto a sua relação com o próprio universo, ou com a sua criação em si, né? Então se estudaria a relação entre Deus com o ser humano, a relação entre Deus e a natureza, a relação entre Deus e tudo aquilo que é criado, né? Isso é uma definição bem básica, né, simplista, mas que nos dá um rumo para se falar sobre o que é teologia. Stanley Grant e Roger Olson, eles abrangem, né, e começam a complementar um pouco mais sobre essa definição do que é teologia, né, e eles especificam ali a teologia cristã, ou seja, a gente pode falar de diversos tipos de teologia, né, teologia budista, teologia muçulmana, porque teologia tem a ver com o estudo acerca de uma divindade ou de Deus, né? E quando nós falamos de teologia cristã, nós estamos falando do estudo acerca do Deus cristão, né? Então, para o Stanley Grant e para o Roger Olson, a teologia cristã ela é a reflexão sobre justamente essa articulação de uma vida centrada em Deus e nas crenças que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus. Então, uma reflexão sobre essa vida centrada em Deus e também das crenças que os cristãos compartilham como seguidores de Jesus. É feita justamente para que Deus seja glorificado em tudo que o cristão faz e é, né? Então, algumas questões aqui que o Stanley e o Roger eles colocam é que, primeiro, o fazer teológico para a gente é um fazer teológico cristão. A gente não estuda a ciência das religiões, a gente está estudando teologia, mas mais especificamente teologia cristã. E não só teologia cristã, não. O que a gente está fazendo aqui é uma teologia evangelical, né, que reflete então sobre a nossa vida com Deus e a nossa crença com Deus. Mas para que a gente faz isso? Então, um elemento importante ali que o Stanley e o Roger colocam é a glorificação a Deus e também a questão ética, né, que a gente já viu na aula anterior, que tem a ver com aquilo que a gente faz e com quem a gente é. Vamos lá para mais duas definições sobre o saber teológico. Millard Erickson, ele disse que a teologia é o estudo, a análise e a declaração cuidadosa e sistemática da doutrina cristã, né? Não só então a investigação, o estudo, a análise, mas também a proposição. Então, depois de investigar, depois de estudar, a gente chega então a uma proposição. E essa proposição, ela toma cuidado justamente com essa sistematização do conhecimento da doutrina cristã, que é feita por todas aquelas fontes que foram faladas na semana ou na aula anterior, né? E 5 para eles são as características da teologia. Primeiro, ela precisa ser bíblica. Teologia bíblica. Sua fonte primária é as Escrituras. A sua fonte primária tem a ver com a tradição das Escrituras. Ela é sistemática, porque ela não pode ser apenas de um texto específico, o conhecimento é sistematizado, e ela é elaborada no contexto da cultura humana contemporânea e prática, né? Então, algo interessante que o Millard coloca aqui
na sua concepção de teologia, é a inclusão de uma teologia contextual, que leva em conta tanto a cultura dos primeiros escritores, quanto também dos ouvintes, e que ela desemboca, de certa forma, numa prática. E, por fim, o Alistair McGrath, o texto-chave, a base que a gente deu de leitura, ele coloca como a teologia, ou a teologia sistemática, como o estudo sistemático das ideias fundamentais da fé cristã, a partir de seus pressupostos metodológicos, né? Então aqui ele inclui toda a ideia da filosofia, de pressupostos metodológicos no conhecimento das Escrituras, né? E por que a gente estuda teologia? Eu achei uma analogia interessante que o Miller faz no seu livro, onde ele diz: pense como uma analogia, que no treinamento de agentes para reconhecer o dinheiro falso, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos não usa notas falsificadas, mas ele se expõe continuamente ao dinheiro americano genuíno até que conheçam o seu tato e a sua aparência. No final, são capazes de detectar uma imitação, não meramente pela presença de elementos estranhos, mas pela falta de elementos corretos ou nas variações dele. Ou seja, estudamos teologia não simplesmente para comparar ou para conhecer falsas doutrinas, mas pelo fato de que quando nós conhecemos a nossa própria doutrina, o nosso conhecimento de Deus, ele faz com que automaticamente a gente se debruce e saiba diferenciar entre o correto e o errado, né? Então, essa é a primeira pergunta, né? O que é a teologia? E agora a gente pode fazer a segunda pergunta: quais são algumas fontes da teologia? E aqui eu quero fazer menção ao que a gente chama do quadrilateral wesleyano, que são 4 fontes que são atribuídas a John Wesley, que ele utilizava no seu fazer teológico, que são importantes para se fazer uma teologia. A primeira fonte, a gente já citou, é a própria Escritura. A Escritura, ela é o centro do fazer teológico. Quando nós falamos de fazer teologia, seja ela uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, uma teologia histórica, uma teologia prática ou uma apologética, todos esses saberes teológicos, eles precisam se concentrar nas Escrituras, no seu saber autoritativo e normativo. Então, a Escritura é a primeira fonte de teologia que a gente tem. E ela é uma fonte tanto autoritativa quanto normativa. E ela é a fonte basilar de todo o fazer teológico. Mas além das Escrituras, a Escritura não vem por ela mesma, né? Ela não caiu do céu e agora a gente tem um conhecimento das Escrituras e automaticamente a gente já aplica e se faz teologia. Não. A gente precisa de alguns outros elementos que nos ajudam no saber teológico, né? Um primeiro elemento que nos ajuda nesse saber teológico é a própria razão, né? A gente utiliza a investigação. Lucas começa o seu evangelho dizendo que ele fez uma minuciosa investigação dos fatos que ocorreram para poder falar sobre a sua tradição ou da história, né, da narrativa de Jesus no seu evangelho. Não só a investigação, a teologia, ela também utiliza-se da lógica e da interpretação, que são elementos da própria razão, né? A gente tem um saber lógico, o saber não pode ser excluído por si. E esse saber lógico que a gente possui, ele passa então pela interpretação, né? A gente precisa interpretar. Todo texto ele é interpretado. A gente pode pensar que a gente vai como uma tábula rasa ao texto, mas isso é impossível. A gente vai ao texto com um viés interpretativo. Esse viés interpretativo tem a ver com as nossas experiências com a própria Escritura, com o nosso pré-conhecimento dessa Escritura, com tudo aquilo que a gente já sabe acerca de Deus, né? Então, esse pré-conhecimento nos leva a uma interpretação normal das Escrituras. Então, ninguém vai em branco, né, como uma página em branco ao interpretar as Escrituras. Mas o processo interpretativo ele faz parte, então, do conhecimento de Deus, a razão aqui, né? Então, as Escrituras, a razão, a tradição também se faz de suma importância no conhecimento da teologia. Isso porque nós não somos os primeiros a pensar a fé.
Nós não somos os primeiros a se pensar acerca da salvação, nós não somos os primeiros a pensar acerca do fim dos tempos, nós somos os primeiros a pensar acerca de uma teologia que vai conversar com a política e com outros âmbitos da cultura, né? Na tradição de mais de 2000 anos de cristianismo, teólogos, pessoas, homens, mulheres já refletiram acerca da sua fé e já falaram muito acerca da fé, né? Quase tudo que a gente diz acerca da fé, se não tudo que a gente diz acerca da fé, em algum momento já foi dito por alguém. Então é importante que a gente tenha conhecimento da tradição e da história da interpretação. Como as Escrituras ela foi interpretada ao decorrer do tempo, na história. E isso nos ajuda a saber se a gente está no caminho correto de uma interpretação bíblica. E, por fim, toda a experiência passa também pela fonte, ou todo o conhecimento das Escrituras passa também, conhecimento de Deus, pela experiência. E a experiência no culto, na relação com Deus, ou seja, a forma com que a gente cultua a Deus tem a ver com a forma com que a gente faz teologia. Ou seja, como a gente batiza, imersão, aspersão, como a gente celebra a ceia, transubstanciação, consubstanciação, é um símbolo. Os ritos litúrgicos, a forma com que a gente faz o louvor, a forma com que a gente expõe a palavra, a forma com que a gente ora, a forma com que a gente jejua, a forma com que a gente vive a nossa vida ética, se comporta com a sociedade, todos esses elementos relacionais, eles passam por uma experiência. E essa experiência, ela normalmente tem a ver com uma teologia que a gente possui, né? Então, o nosso conhecimento e a nossa prática, eles estão ligados num saber teológico acerca de Deus. Ou seja, a Escritura, isso que a gente aprende aqui, o que é a teologia primeiro, e a gente viu várias definições que envolve sobre o saber teológico, e também quais são algumas fontes do fazer teológico. E dentre essas fontes, citamos aqui o quadrilateral wesleyano, né, que é a Escritura, a razão, a tradição e a experiência, sendo que a Escritura se encontra no centro da nossa interpretação e ela é intermediada por esses outros três elementos, a saber, então, a razão, a tradição e a experiência.